Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 74º episódio com o tema A gente se acostuma com algumas ausências. E eu gostaria de pedir, se você ainda não segue o canal, que você seguisse o canal, que curtisse o episódio de hoje, que comentasse, compartilhasse, para que a gente alcançasse mais pessoas. E esse é o nosso penúltimo episódio da segunda temporada, né? Então só falta mais um episódio para a gente encerrar a temporada 2025. Inclusive, gostaria de dizer a vocês que vamos ter algumas novidades, né, para 2026, para a terceira temporada. Tirei algumas fotos no estúdio para o podcast, então a gente vai estar aí de cara nova para a terceira temporada e vou retomar, espero muito, as participações no podcast, né? Eu refleti recentemente que a segunda temporada, ou seja, no decorrer desse ano, não teve nenhuma participação. E eu acho assim que, diante de tudo que eu vivenciei esse ano, meio que fez sentido, sabe, não ter participação, porque foi muito uma jornada voltada para mim mesmo, foi muito sobre mim mesmo esse ano de 2025, que traz uma bagagem que eu sei que eu vou levar durante muito tempo, né? Eu dizia até a uma amiga recentemente que eu tenho a impressão que eu vivi 5 anos dentro de um ano só, e 2025 foi tão profundo para mim, né? Não fácil, em hipótese alguma, muito pelo contrário, mas foi tão profundo, né? Que eu acredito que eu vou colher muitas coisas sobre 2025 ainda lá na frente, sabe? Porque é um divisor na minha história. Eu passei por muitas coisas pesadas, por fases bem turbulentas, né? E aí eu acho que isso traz uma grande lição, um grande aprendizado, e eu com certeza chego em 2026 diferente, né? Então, eu gostaria de convidar você para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, né? Que seja uma jornada resiliente e de muito autoconhecimento. Então, falar sobre ausência, né? Com quais ausências você se acostumou? Sempre que a gente fala de ausência, a gente pensa de forma imediata em algumas pessoas, ou algumas situações, ou alguns lugares, ou alguns relacionamentos, né? Porque a gente passa por muitas despedidas ao longo da nossa vida. E tem algumas despedidas dessas que não são fáceis. E que a gente sente a ausência dessas pessoas, ou desses lugares, ou dessas relações na nossa vida. Então você consegue perceber quais são as ausências que habitam o seu coração, do que é que você sente falta, sabe? Eu acho que algumas ausências, elas estão num lugar muito gostoso, muito positivo, por exemplo, de saudade de coisas que foram boas, acontecimentos que foram bons, viagens, lugares, sonhos que foram gostosos, né? E a gente sente falta de viver aquilo novamente. E tem algumas ausências que elas trazem, vem junto com elas uma bagagem, uma carga de dor, né? Que não é muito positivo, não é muito legal pra gente, né? Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de estar machucado, mas algumas ausências elas machucam e a gente precisa saber administrar essas ausências. Ausências que doem em silêncio. É muito interessante porque nem toda ausência que a gente sente, ela está exposta para todas as pessoas. Algumas ausências em silêncio é pelo fato de a gente não admitir que elas existem, ou pelo fato de a gente não querer compartilhar com outras pessoas essas ausências, né? Que a gente sente a falta dessas ausências. Mas uma coisa que eu sempre falei em alguns episódios anteriores é: a gente sempre tem que ter muito claro para a gente não deve satisfação para as pessoas, né? Então, se a gente decide omitir para algumas pessoas, por exemplo, que a gente sente falta de algumas pessoas ou de algumas situações, ou de algo que a gente desejava alcançar, e não quer compartilhar isso com as pessoas e está tudo bem com isso, ok. Mas a gente não pode omitir isso de nós mesmos. Então, por exemplo, tem coisas que eu posso não querer compartilhar com as pessoas, algumas ausências que eu sinta. Mas eu preciso ter dentro de mim claro que essa ausência me incomoda, ou que essa ausência me causa dor, que eu sinto falta disso ou de alguém especificamente, sabe? Então, por exemplo, opto por sentir essa ausência de forma silenciosa, mas para mim tem que estar claro.
que eu estou escolhendo me silenciar sobre essa ausência e não que essa ausência não exista dentro de mim. Pessoas presentes que já não estão mais ali. É muito interessante que algumas relações, a gente sabe que elas estão falidas, né? Inclusive as pessoas que estão dentro da relação muitas vezes sabem. E como é ruim você estar com alguém que não está com você de verdade, sabe? Ter alguém do lado só para dizer que tem alguém, que a pessoa não está verdadeiramente com você, não torce por você, não apoia você, não é um companheiro de verdade, um parceiro, sabe? Um marido, esposo, namorado. Então, muitas vezes as pessoas estão em alguns relacionamentos, mas percebem que o outro não está ali de verdade, né? Então, é uma pessoa que fisicamente ela está presente, mas que ela não está por inteira naquela situação, naquela relação, naquele lugar. E aí cabe a você se perceber que isso está acontecendo, de se retirar no aspecto de, se você percebe que o outro não está ali de verdade com você, então, e isso é algo que lhe incomode, você se retira dessa relação, ou também de você fazer esse movimento quando você percebe que você já não está 100% naquela relação, que você é a pessoa ausente, porque às vezes a gente sempre acha que é o outro, né? E a gente também precisa se olhar. Talvez eu seja a pessoa que estou ausente naquela relação, que poderia me doar mais, me entregar mais, me fazer mais presente, e não apenas fisicamente, e não estou fazendo isso. Então, o que é que me mantém ali também? Né? Eu não estou de verdade, meu coração não está verdadeiramente naquele lugar ou naquela relação. Eu acho que é muito válida essa reflexão, sabe? E o dia em que a dor vira costume é muito complexo, sabe? Isso é muito relativo de pessoa para pessoa. As pessoas se acostumarem com o que dói. Como deve ser difícil chegar a esse ponto, sabe? Você não passar a não se incomodar mais, não é que não doa mais, é você se acostumou com a dor, você não se incomoda, você não reage mais para aquela situação. Então você se acostumou com aquilo. Você percebe que é uma situação que não vai mudar, você não faz o movimento de mudar, de se retirar desse local ou dessa relação, e você simplesmente vai vivendo ali acostumado com a dor, sabe? Então, por exemplo, alguns casamentos, e principalmente nas gerações anteriores à nossa, né, onde era mais difícil para as mulheres conseguirem se divorciar por questões financeiras ou julgamentos sociais também, né, que a gente sabe que inclusive acontece muito. Então, o peso de algumas coisas para as mulheres é muito pior do que para nós homens. Então, as mulheres acabam se submetendo a algumas relações tóxicas, né, em nome dos filhos, em nome do relacionamento, em nome da igreja, enfim, em nome dos inúmeros valores que muitas vezes são passados de geração em geração e elas não conseguem sair dessa prisão, porque eu acho que acaba se tornando uma prisão. Por exemplo, na minha família tem algumas pessoas que sabiam que os esposos, né, tinham amantes, tinham casos, e mesmo assim decidiram permanecer, aceitar, ficar naquela relação, porém se acostumou com a dor, né, se acostumou com a ausência do outro, porque o outro não está por inteiro naquela relação, mas isso não isentou elas da dor e do sofrimento, sabe? Porque, por exemplo, inclusive eu percebo que muitas delas, se não todas, acabaram adoecendo por essas situações e não apenas fisicamente, porque também, né, adoeceram fisicamente, mas psicologicamente, quando sua mente, seu psicológico não está bom, seu corpo vai reagir de alguma forma. Então, acho muito lamentável, acho triste, sabe, na verdade, porque elas escolheram permanecer naquele lugar. E tem tantos fatores que fazem com que isso aconteça. Às vezes a pessoa acha que merece aquilo mesmo, às vezes a pessoa não tem dimensão do próprio valor, não desenvolveu amor próprio suficiente para se retirar de uma relação como essa, né? E vem aí a questão de, muitas vezes, uma questão de sobrevivência ou até uma anestesia emocional, né? Tipo, eu vou
fingir, que eu acredito que muitas vezes o caso é esse, que não me incomodo, que não sinto nada, ou ficar nesse lugar do costume mesmo, anestesiado emocionalmente, eu acho que é quando a pessoa petrifica o coração, sabe? De forma poética falando, as pessoas acabam por ver que não tem uma saída, por não fazer o movimento de se retirar, de que o outro não vai mudar, porque nós não temos capacidade para mudar o outro, isso é fato. Então, o que nós podemos fazer está direcionado às nossas próprias ações. Então, acaba a pessoa se anestesiando, chegando ao ponto de não se incomodar mais, sabe? É indiferente. Se o outro tá, não tá, se o outro foi, não foi, se ficou, se não ficou, né? É uma anestesia emocional, a pessoa para de sentir. Imagine você, como ser humano, chegar ao ponto de parar de sentir. Eu acho que em alguns momentos eu inclusive tentei fazer esse tipo de movimento quando eu estava sendo excessivamente machucado em alguns lugares, eu acho que eu tentei não sentir, seria mais confortável para mim, sabe? Inclusive em alguns relacionamentos amorosos. Tipo, você deixa de fazer porque o outro também não faz e você começa a se moldar porque o outro não te oferece o mínimo, o básico, sabe? E aí também foi onde eu percebi que não me cabia mais nesses lugares, porque eu deixaria de ser eu se eu deixasse de sentir, né? Até um episódio do quadro Fragmentos de Vida, para quem não conhece, tem um quadro que eu faço leituras dentro do podcast de textos autorais. O último que eu fiz, né, é o que te faz vibrar. O que me faz vibrar é o amor. Então, como é que eu vou estar em uma relação onde eu não posso expressar o meu sentimento, os meus afetos, aquilo que está dentro do meu coração? Então, me tornar anestesiado emocionalmente, eu também estaria automaticamente deixando de ser eu, estaria deixando de sentir. Então, acho que isso pararia de fazer sentido para mim, sabe? Não, ter, estar com o outro, trocar com o outro, sem afeto, sabe? Sem emoção, como se fosse um fantasma, uma múmia, né? Então acho que eu não conseguiria ficar nesse lugar. É muito difícil, sabe? Você tentar não sentir. E muitas vezes as pessoas fazem isso por uma questão de sobrevivência, né? Já que você decide se manter numa relação dessa forma, onde o outro não se faz presente, uma relação tóxica, então é a forma de você sobreviver. E a gente precisa refletir onde é que cabe a gente, onde é que a gente deseja permanecer, continuar e ficar, e realmente se vale a pena. E tem alguns sonhos que eles são abandonados no meio do caminho, né? E a ausência, ela não é apenas necessariamente sobre pessoas. A gente pode sentir ausência de sonhos, por exemplo, algo que eu abandonei, algo que eu deixei para trás, algo que eu ainda não conquistei. Eu sinto falta de ter isso, eu sinto falta de ter aquilo, porque eu ainda não alcancei. Seja um emprego dos sonhos, seja um casamento, seja um filho, seja mudar de lugar, sabe? Então, assim, sentir essas ausências também no lugar dos sonhos, a gente é importante porque a gente vai perceber onde é que a gente quer chegar, o que é importante para mim, o que é que eu não vou abrir mão, sabe? E eu acho que isso vai dar uma direção do caminho que a gente deseja percorrer. Porque se chega um ponto que para de fazer sentido para a gente, é porque a gente talvez esteja fazendo algumas escolhas erradas, né? E a gente acaba, por essas questões, muitas vezes se perdendo, tentando não sentir, né? Que é o que eu falei agora há pouco. Não conseguiria ser essa pessoa, fingir que eu não sinto. Às vezes as pessoas falam, por exemplo, sobre não externalizar nossos sonhos. Obviamente que a gente não vai fazer isso para qualquer pessoa. Mas se a gente tem sonhos e a gente conversa com pessoas, que a gente tem trocas profundas com os amigos, com os familiares, e que são pessoas da nossa confiança, por que não falar sobre as coisas que a gente sente falta, sobre as ausências, sobre os sonhos que a gente ainda não alcançou, sobre as relações frustradas, aquelas pessoas que a gente sente saudade porque elas não fazem mais parte da nossa vida, né? E
Existem alguns finais que eles não têm fechamento, e isso é muito complexo, muito complicado. Eu diria até que pode bagunçar a nossa vida. Eu acho que toda relação, quando ela chega ao fim, ela precisa de um ponto final. E às vezes a gente fica adiando, sabe? Sabe você tá numa relação que terminou, mas não terminou, sabe? Acabou, mas não teve o ponto final e fica aquela coisa mal resolvida e tem pendências, coisas que você ainda precisa resolver ou sente necessidade de resolver, porque nem sempre a gente precisa, às vezes é só uma questão de desejo e vontade, né? Ah, ficou pendente isso, ficou pendente aquilo, e a gente fica atrasando a nossa vida, sabe? Deixando de seguir, de viver outras experiências, outras coisas, porque a gente está com essa pendência emocional. A gente fechou, teve um final, mas não colocou um ponto final lá, né? E existem algumas amizades que elas desaparecem sem explicação. Primeiro, a gente tem que entender que algumas pessoas elas fazem um movimento de se afastar da gente de uma forma natural, sem que ela tenha optado por se afastar, sem que ela tenha optado por se distanciar, né? Por exemplo, quando acontece uma mudança de cidade, quando acontece uma mudança de emprego, quando vocês tinham uma relação de muita convivência, fisicamente falando, e por alguns fatores passam a não ter mais. Então, esse afastamento ele acontece de forma natural, né? Porque vocês não vão estar se vendo com a mesma frequência. Porém, tem algumas pessoas que elas de forma muito consciente, desejam, optam por se afastar da gente, ou também a gente deseja, opta por se afastar de algumas pessoas, né? E aí, isso a gente tem que ter claro para a gente, se essa ausência, né, se esse afastamento é algo opcional, eu escolho me afastar, ou outro se escolheu se afastar. Eu acho que quando alguém também escolhe se afastar da gente, a gente tem que respeitar, né? Eu acho que ao longo da vida eu percebi algumas pessoas fazendo esse movimento e eu respeitei. Alguns, para mim, foram insignificantes, o afastamento. Para outros, eu senti, mas mesmo sentindo, eu respeitei, né? O espaço do outro, até porque a gente não tem por que ficar forçando a nossa presença no lugar onde as pessoas não querem que a gente esteja, né? Numa relação que não querem que a gente esteja. Então, hoje eu busco respeitar, porque também é uma forma de eu me respeitar. A gente não tem que estar mendigando afeto. Então, se o outro se afasta de mim, eu vou respeitar, mesmo que eu sinta esse afastamento, mesmo que me doa esse afastamento, sabe? E existem alguns lutos de relações que não morreram, só acabaram. Minha gente, a pior coisa desse mundo, digo por experiência própria, é viver o luto de alguém que está vivo, sabe? Alguém que decidiu sair da nossa vida. E tem algumas relações que elas não morreram, né? Porque não houve a conversa de tipo dizer essa relação nossa não existe mais. Elas acabaram por inúmeros fatores, morreram, né, por inúmeros fatores, mas não acabaram porque não teve o ponto final, não teve uma conversa dizendo, olha, chegou ao fim, não temos mais uma relação. E isso pode ser no âmbito amoroso, isso pode ser no âmbito familiar, isso pode ser no âmbito das amizades, no âmbito profissional. Às vezes a gente tem um colega de trabalho que a gente nem faz questão de ter alguma troca com ele, né, uma relação morta, mas que nenhum chega para o outro e diz, olha, não me dirige a palavra mais, sabe? Sei lá. Também, às vezes, por questão de ser ambiente de trabalho, e a gente, obviamente, tem coloca o profissionalismo acima das nossas relações pessoais, a gente respeita um bom dia, uma boa tarde, boa noite, e ali não tem muita troca, mas é muito complexo, sabe? A gente viver esse luto das relações que elas não morreram, mas que chegaram ao fim, né? Não morreram porque não foram enterrados e a gente fica carregando esse defunto nas costas, né? Mas que a gente precisa entender isso. Quando uma relação ela chega ao fim, viver esse luto de alguém que está vivo é um processo muito doloroso. Falo realmente assim por experiência própria, sabe? Quando você vê que a relação terminou e que não tem mais conserto, né? O peso de aceitar que nem todo mundo fica. Eu acho que nossa vida, né,
ela é feita de ciclos. E entender que nem todo mundo veio para ficar também faz parte do processo. Tem gente que a gente conhece que gosta muito, que tem muita afinidade, que tem relação de amizade muito profunda, mas que chega um determinado momento da vida que essas relações elas vão parando de fazer sentido ou a gente vai se distanciando por inúmeros fatores, né? Ou até uma relação amorosa mesmo que a gente achava que seria para sempre e chega ao fim. E a gente precisa entender que nem todo mundo veio para ficar. Tem pessoas que vêm. Eu gosto muito de pensar a vida como estação de trem, sabe? Então, a gente está sempre caminhando dentro desse trem. Em algumas estações, algumas pessoas descem e outras sobem. Então, ao longo da vida, de forma muito natural, a gente vai estar sempre conhecendo pessoas novas e também sempre vai ter alguém que vai estar saindo da nossa vida, por inúmeros fatores, enfim. Nem sempre também no lugar da escolha. Às vezes são o contexto, sabe? Então, o contexto ele tem um peso sobre nós, né? A gente sabe disso. Não é determinante, mas ele tem um peso. E aí tem gente que a gente achou que teria para sempre ao nosso lado e não tem. Vai embora. E também tá tudo bem com isso, tá tudo certo. Faz parte do processo natural da vida, né? E da gente meio que normalizar, né? Mas não no sentido, todo mundo vai embora. Não. Tem relações que a gente constrói e que mesmo que a gente não esteja ali se vendo constantemente, diariamente, a gente vai manter aquela relação viva. A gente pode passar 1, 2, 3 meses, até mais de anos sem se ver. Mas quando se encontra, é aquela troca como se tivesse se visto no dia anterior, sabe? De sentar, de conversar, de ter essas conversas como sempre tiveram. Então, por exemplo, hoje eu tenho relações de amizades que eu tenho há mais de 10, 15 anos, e eu sei que eu não vejo essas pessoas com frequência, mas que essas pessoas continuam fazendo parte da minha vida, porque nos momentos importantes meus e nos momentos importantes delas, eu me faço presente e elas se fazem presente na minha vida. Nem sempre fisicamente, mas estamos ali em contato, tendo trocas, sabe? A gente continua se importando um com o outro, que eu acho que é onde nos liga, mantém essa chama da amizade acesa, porque continua fazendo sentido para mim, para elas, e essa chama da amizade, ela não morreu. Aí vem o grande desafio da vida, né, que é aprender a viver com o que não volta. Então, por exemplo, as pessoas que decidiram sair das nossas vidas, ou você, ao decidir sair da vida de alguém que não quer mais aquela pessoa de volta na sua vida. Como é que fica a sua vida após essa saída, né? Após esse corte de relação? Então a gente vai adaptar. Eu acho que o ser humano ele é muito adaptável, sabe? A gente aprende a lidar com as situações às quais a gente está inserido ou com os desafios que a vida nos apresenta. Então, por exemplo, tem gente que não vai voltar e a gente tem que aprender a viver com isso. É fácil? Não. Principalmente dependendo do grau de intimidade, de relação que a gente tinha com a pessoa. Acho que quanto mais profundo, principalmente um relacionamento amoroso, um casamento, por exemplo, é muito difícil você processar que o outro não vai mais voltar para a sua vida, né? O que você deseja que o outro não volte mais para a sua vida. E é onde a vida nos desafia a gente se reencontrar com a gente mesmo. Por exemplo, quem é você além das suas relações? Né? Quem é você na sua individualidade? E eu acho que quando uma relação ela chega ao fim, essa é a primeira pergunta que se apresenta: quem sou eu? O que é que eu vou fazer daqui para frente? Eu estava acostumado a ser com o outro, agora eu preciso me acostumar a ser sozinho de novo, né? E viver a ausência do outro na nossa vida. Quando a ausência ela abre espaço para o novo, gente, eu acho que esse é o ponto assim chave dessas questões das ausências, sabe? Sempre que alguém sai da nossa vida, sempre que alguém decide ir embora, ela abre espaço, ela deixa um espaço
para nós. Um mundo de possibilidades se apresenta, né? Ou seja, qual é a vida que eu vou construir daqui para frente? A partir do momento que alguém foi embora, que essa ausência ela se apresenta diante da minha vida. Qual é a vida que eu vou construir? O que é que eu quero? Qual o caminho que eu quero percorrer? Muitas vezes as nossas decisões estavam pautadas há muito tempo no outro, sabe? E aí, essa ausência agora se apresenta, eu estou só. O que é que eu vou fazer daqui para frente? Qual é o caminho que eu vou percorrer? Sabe? Quais são as decisões que eu quero tomar? Eu acho que é uma oportunidade que a vida dá da gente redirecionar a nossa vida. Se a gente tivesse seguindo um caminho satisfatório, estou bem com a vida que eu construí até aqui, eu desejo manter isso. Tá tudo certo, tudo bem. Mas se não, muitas vezes é essa ausência do outro que vai nos dar a oportunidade de fazer algo novo, fazer algo diferente. Então, você pode mudar seus sonhos, mudar de profissão, mudar de casa, mudar de emprego, enfim. Eu acho que existe um mundo de possibilidades a partir do momento que essa ausência se apresentou na sua vida. Você vai precisar construir uma nova história baseado em você, nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus sonhos. Então, para fechar o episódio de hoje, com quais ausências você se acostumou? Então, a gente retoma a pergunta inicial lá do começo, né? Quais são as ausências que você consegue identificar que você se acostumou? Dentre essas ausências, tem alguma que te incomoda de ainda existir? Tem alguma ausência que você deseja mudar, por exemplo? Um sonho que você não alcançou? Sinto falta de não ter alcançado isso, sabe? Essa ausência, ela se faz presente no meu coração. Sinto falta que eu ainda não realizei isso. Sinto falta que eu ainda não construí determinada coisa. Então, é a oportunidade que a vida nos dá da gente olhar para dentro e entender essas ausências. Algumas dessas ausências, elas vão trazer leveza, porque a gente percebe que a gente deixou algo que era pesado para trás, e algumas dessas ausências vão causar dor, porque a gente não gostaria que elas estivessem acontecendo ou que elas tivessem acontecido. Então, a gente precisa processar todas essas ausências. Algumas ausências, elas representam a perca física do outro, né? Alguém que faleceu. E a gente tem que trabalhar essa ausência para direcionar ela no lugar da saudade, né? Que é um lugar saudável e positivo para a gente, mas que a gente entenda que essas ausências, elas também nos dão algumas respostas. Do que é que eu sinto falta? Quais são as ausências que me incomodam? Quais são as ausências que me trazem paz? Quais são as ausências que me trazem leveza? Quais são as ausências que me causam dor? Então, que você consiga identificar essas ausências e fazer escolhas que sejam saudáveis para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, curtisse, comentasse e compartilhasse. Abraços e até a próxima.